Fala pessoal, tudo bem? Professor Rude aqui mais uma vez com vocês para a gente encerrar essa playlist de revisão sobre citoplasma. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. Esse último vídeo aqui a gente vai falar sobre mitocôndrias e plastos, tá? Vou explicar para vocês o que é um plasto e a gente vai estudar um pouco sobre a anatomia dessas organelas citoplasmáticas tão importantes que estão ligados, né, à questão do metabolismo energético. Então, ouviu falar de plasto e mitocôndria, pensa automaticamente em energia. São organelas que vão fornecer para a célula energia para que a célula possa desenvolver a sua atividade. Beleza? Eu não podia deixar essa playlist sem explicar a anatomia dessas organelas. Então vem comigo, vamos devagarzinho, vamos entender. Vai ficar tudo bem claro, tudo bem explicadinho, sem crise. Vem comigo. Vamos começar por essa aqui primeiro. Essa vermelhinha que você está vendo, ela faz, na verdade, este desenho vermelho que você está vendo faz referência à nossa querida o quê? Mitocôndria, tá bom? Bom, as mitocôndrias, elas geralmente são representadas com a cor vermelha nos quadros de biologia, né? Bom, o que você precisa saber? Primeiro, está cortado. Eu cortei a organela, né? Fiz um corte transversal nela para você enxergar internamente e reconhecer os componentes. Beleza? Vem comigo. A parte externa configura o que a gente chama de membrana externa. Tá? Essa membrana tem componentes similares aos componentes da membrana plasmática, inclusive, se tratando de célula animal, colesterol. Agora, a parte interna, você vai ver aqui uma membrana cheia de dobras. Chamamos essa membrana de membrana interna. Esta membrana interna apresenta elementos químicos diferentes dos elementos químicos encontrados na membrana plasmática da célula. Isso corrobora uma teoria bem interessante da endossimbiose. O que é a endossimbiose? É uma teoria que explica, né, a origem dessas organelas. Essas organelas, num passado muito longínquo, eram seres procariotos livres, né, como bactérias, por exemplo. E eles se associaram com células eucarióticas primitivas anaeróbicas. Essa associação acabou formando o que a gente chama de simbiose interna ou endossimbiose. Alguns elementos acabam comprovando isso, dentre eles a composição química da membrana interna, tanto da mitocôndria quanto dos plastos, tá? Só para você ter uma noção, na membrana interna das mitocôndrias não existe o componente colesterol. Você não vai encontrar isso. Fechou? Agora o bacana é o seguinte, ó, entre a membrana externa e interna existe um espaço aqui, tá vendo? A gente vai estudar esse espaço lá na respiração celular. Esse espaço costuma receber prótons e hidrogênios, né, para formar aqui uma coisa que a gente chama de gradiente eletromotriz, que é muito bom para a formação de adenosina trifosfato. A gente chama esse espaço aqui de espaço entre membranas. Entre membranas. Show de bola, hein? Legal, né, galera? Então você tem aqui membrana externa, que tem a composição química semelhante à membrana plasmática, o espaço entre membranas, que vai criar um gradiente eletromotriz, e a gente tem aqui a membrana interna. Observe, gente, que a membrana interna ela tem dobras, tá vendo? Essas dobras elas se direcionam para o centro da organela. Essas dobras são conhecidas como cristas. Chamamos essas dobras de cristas mitocondriais. Legal, né? Muito interessante. Nessas cristas vocês vão encontrar algumas proteínas específicas que vão formar o que a gente chama de cadeia de transporte eletrônico, que é uma das fases, né? Que é um conjunto de proteínas que formam uma fase importante na respiração celular. Dentre essas proteínas a gente vai encontrar, né, a citocromo-oxidase, que é uma das proteínas mais abundantes nessas dobras. Fechou? E aqui dentro, olha só, a gente vai encontrar todo um conjunto de substâncias que vão formar a matriz mitocondrial, tá? Vou colocar aqui, ó, matriz mitocondrial. Aqui na matriz mitocondrial se destaca isso aqui, ó. Vou colocar aqui para você, pretinho, para ficar bem legal. O que seria, pessoal? Seria o DNA. DNA circular. Isso, as mitocôndrias apresentam DNA e genes que são diferentes dos genes que nós temos nas nossas células. Esse DNA
ele vai auxiliar na produção de proteínas, na verdade existem genes ali para a produção de proteínas específicas que serão usadas no processo de respiração celular. Fora isso, pessoal, aqui dentro a gente vai encontrar também ribossomos. Esses ribossomos eles são diferentes dos ribossomos que existem na célula, no citoplasma. Fechou? Muito interessante. Então tá aqui, né, um breve resumo da anatomia da mitocôndria. Qual que é a função da mitocôndria? A mitocôndria está ligada à respiração celular. Não é a única função, mas é a função mais importante, você deve lembrar para os seus processos seletivos. Professor, qual outra função que a mitocôndria pode desenvolver? A mitocôndria de algumas células pode produzir neurotransmissores, tá? Neurotransmissores que vão ser usados nas sinapses, que são aquelas comunicações químicas entre células. Fechou? Show de bola. Agora vamos partir para cá. Essa organela que está cortada, que você está vendo com cor verde, isso aqui é um plasto. Opa, vamos começar por aí, ó. Plasto. Plasto. Plasto é uma organela típica de seres autótrofos, tá? Mesmo. Então vem comigo. Os plastos, né? Eles são organelas típicas de seres autótrofos. Você vai encontrar plastos lá nas algas e também nos vegetais, plantas. Quando se trata dos plastos, dois grupos de plastos são importantes que vocês lembrem. Os leucoplastos, anota aí pro Titi. Leucoplastos. Tá? E os cromoplastos. O que é isso, professor? Leucoplasto e cromoplasto. Bom, esses plastos têm funções diferentes, daí a gente classificar e agrupá-los de forma diferente. Os leucoplastos são plastos de armazenamento, tá? Eles vão armazenar para a célula autótrofa, pode ser de uma alga ou pode ser de uma planta, substâncias como lipídios, açúcares. Então, os leucoplastos, eles são plastos de armazenamento. Então, vamos colocar aqui, ó, armazenamento. Exemplo, ó, esse aqui você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? Um exemplo de leucoplasto, né? Um plasto de armazenamento. O amiloplasto. Vou até escrever com uma cor diferente para você lembrar, ó. O amiloplasto. O amiloplasto, pessoal, é um plasto que armazena amido, um polissacarídeo de reserva energética muito comum em plantas e algas verdes. Fechou? Existem outros leucoplastos, mas esse aqui aparece com frequência em textos de biologia e também nos exercícios, tá? Então se liga nisso aí. Vem cá. O cromoplasto, ó, esse prefixo cromo vem de cor. É um tipo de plástico que vai apresentar cor. Lembra que eu disse para vocês numa aula anterior que poucas estruturas celulares apresentam cor? Então, o cromoplasto tem cor. Por que ele tem cor? Porque ele vai apresentar, em pontos específicos aqui que a gente vai ver daqui a pouco, pigmentos. São moléculas que conseguem absorver energia luminosa. Dentre esses pigmentos, que são vários, múltiplos, se destaca a clorofila, que é um pigmento que absorve energia luminosa, importante para o processo de fotossíntese, em especial na fase do claro, que é a fase fotoquímica, tá? Dentre todos os cromoplastos, o que se destaca é esse aqui que está em evidência para vocês, o cromoplasto verde, o famoso cloroplasto. Então vamos colocar aqui, ó, cromoplasto, a gente já vai pôr direto aqui, ó, fotossíntese. Beleza? Exemplo, pessoal. O verdinho, como é que é o nome dele? Cloroplasto. Maravilha. Show de bola. Então, quando se trata do plasto, uma organela típica de seres autótrofos, algas e plantas, você tem duas categorias. Os leucoplastos, que são plastos de armazenamento, armazenam substâncias lipídicas, açúcares. Exemplo, o amiloplasto. Esses plastos eles não têm cor, eles não estão ligados diretamente à fotossíntese, tá bom? Cromoplastos são plastos que têm cor, porque apresentam pigmentos que podem absorver luz. O principal, clorofila. Qual é o principal cromoplasto? O cloroplasto, que é esse verdinho que você está vendo, que a gente vai ver a anatomia dele agora, beleza? Tira um print daquilo ali que eu vou precisar apagar aquela parte. Fechou, vamos lá. Usei minha fraldinha de bebê. Beleza, ficou lindo. Vamos entender a anatomia do cromoplasto ou do cloroplasto. Já vou chamá-lo de cloroplasto. Vem cá. Essa parte aqui, ó, é a membrana externa. Então você está vendo um corte. Membrana externa.
Ó, o corte revelou que existe uma linha aqui, ó, que representa a membrana externa. Bom, lá dentro você vai ver a membrana interna cheia de dobras. Então você está vendo aqui, ó, a membrana interna. Maravilha. Olha só que legal. A membrana interna, pessoal, ela tem dobras, essas dobras formam essas bolinhas aqui, tá vendo? Essas bolinhas, elas são chamadas de tilacoides. Então, cada bolinha dessa, eu vou colorir uma para você ver mais claramente da sua casa, ó. Cada bolinha dessa aqui que você tá vendo, ó, a gente chama de tilacoide, tá vendo? Essa dobrinha que eu desenhei para vocês, que eu pintei, isso aqui seria um tilacoide, ó. Tilacoide. Olha que legal, pessoal. Os tilacoides, eles são sobrepostos, são dobras sobrepostas. Essas dobras sobrepostas são muito importantes. É ali na membrana do tilacoide que você vai encontrar os pigmentos que absorvem energia luminosa, principalmente a clorofila, beleza? Então, se te perguntarem onde está a clorofila, ela está na membrana dos tilacoides. Perceba o seguinte, ó, os tilacoides, eles se sobrepõem. Vou pintar mais um aqui para você, ó. Mais um, olha aqui. Essa sobreposição forma uma estrutura que a gente chama de grano, tá? Então, esta pilhinha aqui de tilacoides, que você está vendo, ó, a gente chama de grano. Grano. Ok? Grano. O grano é uma pilha de tilacoides. Vamos colocar aqui, ó. Pilha de tilacoides. Legal, tá? Olha só, várias pilhas, tá vendo que tem várias pilhas? Várias pilhas, vários granos, formam um conjunto que a gente chama de grana. Então, grana seria um conjunto de granos, e grano é uma pilha de tilacoides. Não vai esquecer, hein? Uma dobrinha seria um tilacoide. Um conjunto de dobrinhas sobrepostas, grano, que é uma pilha. Várias pilhas formam a grana, tá bom? Agora perceba, ó, que existe aqui espaço entre as granas, ou melhor, entre os granos, desculpa, entre os granos. Esse espaço aqui, ó, vou colocar alguns pontinhos para você ver, ó. Olha que interessante. Nesse espaço você vai encontrar, olha só que bacana, você vai encontrar aqui a DNA, vou até colocar aqui, ó, DNA. Além do DNA, você vai encontrar também ribossomos, são menores, porém são muito importantes porque eles participam da produção de proteínas que vão ser usadas aí no processo de fotossíntese. Esse espaço todo que você está vendo aí, que tem DNA, ribossomos, esses pontinhos azuis para dar uma ilustrada, tudo isso aí a gente chama de estroma, tá? Então todo esse espaço aqui a gente chama de estroma. Fechou? Se você vier aqui e cortar um tilacoide, você vai ver que lá dentro do tilacoide existe um espaço. Esse espaço é chamado de luz do tilacoide. A luz do tilacoide, ela vai armazenar prótons e hidrogênios com carga positiva. Isso vai formar lá dentro do tilacoide um gradiente eletromotriz que é muito importante para a fabricação de ATP, que a gente vai ver lá na fotossíntese, quando eu for explicar a fotossíntese para vocês. Beleza? Agora um detalhe para a gente encerrar. Perceba o seguinte, ó, entre a membrana externa e a membrana interna também existe um espaço. Eu vou até aproveitar aqui, ó, existe um espaço entre membranas, tá vendo aí? Esse espaço entre membranas também existe entre a membrana interna e a membrana externa, né, do cloroplasto, que é um tipo de plasto. Legal, né, pessoal? Para deixar essa aula mais interessante, existe uma relação entre essas organelas que vale a pena a gente citar. Que relação é essa? Olha só. A mitocôndria, quando ela trabalha, ela gera sujeira, beleza? Mas lembra que o lixo de um pode ser a riqueza do outro. Quando as mitocôndrias trabalham, elas geram dois resíduos que não vão ser usados aqui, mas podem ser usados lá. Que resíduos são esses, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Os resíduos são, ó, presta bastante atenção. CO2, que é o dióxido de carbono, mais o H2O, que é a água. Isso é usado pelo cloroplasto como matéria-prima na fotossíntese. Lembra que a fotossíntese é um processo físico-químico de produção de componentes orgânicos a partir de componentes inorgânicos usando energia luminosa. Legal, né? E o que acontece ali? Acontece o seguinte, eu vou até fazer uma cor diferente. O cloroplasto, ele sintetiza, olha só, ele sintetiza o gás O2 mais, ó, glicídios. Deixa eu
colocar aqui de um jeito mais organizadinho para vocês. Vocês merecem um quadro mais organizado, né, gente? Vamos lá, Rude, se esforça. Ó. Beleza? O que essa setinha quer mostrar pra gente? O que é produzido aqui? Aqui no cloroplasto é produzido, ó, O2 mais glicídios. O que são glicídios, pessoal? São os açúcares. Esses açúcares, eles vão ser usados aqui, ó, pelo cloroplasto em etapa, ou pelo cloroplasto não, perdão, pela mitocôndria, em etapas da respiração celular. Inclusive o gás oxigênio. Legal, né? Então você tem aqui uma relação muito interessante química entre as organelas. A mitocôndria fornece para os cloroplastos dióxido de carbono e água, que são componentes essenciais, matéria-prima, para a fotossíntese. Em contrapartida, os cloroplastos fornecem para a mitocôndria oxigênio, gás O2 e glicídios, que são carboidratos que vão ser usados aqui no processo de respiração celular. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula de anatomia. Isso aqui vai ser bem interessante quando a gente for estudar a respiração celular, que é um processo que envolve a mitocôndria, e a fotossíntese, que é um processo que envolve os cromoplastos, principalmente esse aí que é o cloroplasto. Galera, muito obrigado, valeu demais, fui!